está reunido aqui para dar continuidade ao nosso estudo. Essa semana a gente teve bastante experiências com relação à autoridade, a exercer a autoridade, a receber a autoridade, a nos colocar sobre a autoridade, enfim. Tudo aquilo que a gente ministra, na verdade, Deus nos coloca à prova. E graças a Deus, em nome de Jesus, a gente tem conseguido permanecer, né? Então, vamos dando continuidade. A gente vai começar a falar sobre os dias da transgressão. Lembrando que a gente está entrando de uma maneira profunda para entender o que é autoridade espiritual, o que é uma cobertura, né? O que é, o que não é, o que fazer, o que não fazer, enfim, para a gente poder viver algo com propriedade, né? Não ser pessoas que estão de repente soltas por aí, achando uma coisa, pegando textos fora de contextos e criando pretextos para viver como elas querem viver. Nós não podemos nos deixar influenciar e viver dessa maneira. A gente tem princípios e fundamentos. E isso tem que reger as nossas vidas, como o ar que nós respiramos. Isso a gente vai ver que na verdade não é um peso, mas é um cuidado de Deus para nós, é uma cobertura, entendeu? É como se for, é uma guarda sobre as nossas vidas. Então olha só, os discípulos de Jesus lhe perguntaram sobre o final dos tempos. Ele lhes respondeu dizendo os eventos que aconteceriam. Ao descrever as condições que prevaleceriam nos dias que antecedem sua vida, uma das condições era que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, oi? Que bom, filha. Glória a Deus, você sabia. Então, a gente vê o quê? Por se multiplicar o quê? A iniquidade. Os discípulos de Jesus lhe perguntaram sobre o final dos tempos e ele lhes respondeu dizendo os eventos que aconteceriam, ao descrever as condições que prevaleceriam nos dias que antecedem sua vinda. Uma das condições era, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, iniquidade, lembrando, é o quê? Errar o alvo. O que é o alvo? É ratar. Ratar é pecado, certo? O que é? O que está ligado? Desobedecer a lei. Então, quando eu desobedeço a lei, eu estou praticando o quê? A iniquidade. Por isso que é como fosse... por isso que aquele que ama o mundo está odiando a Deus. Aquele que está odiando a Deus, aquele que amar o mundo está odiando a Deus. Aquele que ama a Deus está odiando o mundo, porque o mundo como um pecado, um mundo cheio de pecado. Porque nós aprendemos o quê? Que iniquidade... Não, tá certo, é isso aí. Porque a gente aprendeu que iniquidade é o quê? É falta de justiça. Equidade é justiça, é retidão. Iniquidade é falta de justiça. São pecados repetitivos. Agora, o que provavelmente gera os pecados repetitivos? A falta de observação do quê? Da lei. Não da lei como a gente conhece, lei que é obrigado. Não, mas os princípios e fundamentos que Deus deixou como base. Os 10 mandamentos, a Torá. O que está ali. Por isso tem aquele texto que fala, quando aquele que perseverar até o fim, aquele sim alcançará. Porque aquele que continuar no caminho, que continuar no alvo, vai chegar até o alvo que é Cristo e vai receber as bênçãos que Cristo vai dar para isso. Nós apoiamos. Você fala a gente apertando na mesma tecla, uma coisa que não está dando certo? É pecado. Por exemplo, não, depende. É assim, ó, imagina o seguinte, na minha família tem pecado de... A minha mãe, não, vou falar mais claro. Meu tataravô pecou na área de mentira. Né? Vou colocar uma coisa mais simples. Terceira geração, né? Daí meu Deus, geração de mentiroso. Daí minha avó, mentirosa que dói. Minha mãe, meu pai, meu Deus, sangue de Jesus. Daí eu, mais mentirosa ainda. São pecados que se tornam geracionais. A gente aprendeu iniquidade muito forte no nosso cérebro como sendo isso. Exatamente. Mas é a falta de observar o quê? Os mandamentos de Deus, a Torá, que é os 5 primeiros livros da Bíblia. Porque é o seguinte, os 5 primeiros livros da Bíblia, eles são a base para todo o Evangelho, Velho e Novo Testamento. Certo? Então, os 4 primeiros capítulos de Gênesis, na verdade, tem toda a base que eu preciso para viver uma vida cristã. A partir do 5º capítulo, ele começa a se repetir. Por quê?
Porque Deus sabe que a gente é que nem criança, tem que repetir, 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 senão a gente esquece. E muito que além de Deus corrigindo várias vezes, ainda no final... Ainda erra. É. Você não continua errando em algumas coisas? Eu também. É igual você falou, Tem né? algumas. É igual você falou, aquela vez nós comentamos sobre pecado de geração em geração, igual o Isso. divórcio, por exemplo. Divórcio, Divórcio pecado geracional. É as cachorradas de homens, cachorradas de mulher que vem de terceira geração pra cá, que tem na só piorando. Se for fazer um check-up na mãe, na avó, lá pra trás, não tem de repente uma história de pecado de fornicação, ou de adultério, ou de divórcio. Poxa, toda vez a mesma coisa, tá se repetindo. Ou de mulher que só se envolve com um homem Que não errado. presta. Ou de homem que só se envolve com mulher perigosa. Eu já vi um dia, eu parei assim, meu Deus, eu parei olhando e falei, poxa, de 7 irmãos, só tem um que é casado, falei, Deus me livre, velho. Tá entendendo? Isso. Isso a gente começa a observar. Enfermidade. Ah, minha mãe tinha câncer, a avó tinha, tataravó tinha, então eu vou ter. Tá amarrado, em nome de Jesus, não vou não. O sangue de Jesus me cobre e me lava. Certo? Então, pecado geracional, a gente aprendeu muito forte que é só o quê? Iniquidade. Mas não, a iniquidade é o quê? É não observar a lei. Tá ligado na raiz, não na palavra, mas na raiz tá ligado a isso. Entendeu? Agora, depois a gente vai olhar raízes e vocês vão ficar um pouco mais esclarecidos então, ok? Eu não lembro, só estou podendo corrigir. Acho que Ah, o versículo da Bíblia fala assim, pelos olhos encher de iniquidade, mas o coração parece que tomou posse, e um negócio assim, acho que foi Davi, foi na época. nós temos que procurar então, pra gente ter, falar certinho. lembrei que Se não- tu encontrar, traz pra gente poder estar lendo. Agora eu não me lembro de cabeça não, querido. Então, vamos continuar aqui. Então, aquele que perseverar até o fim, então tem que haver o que? Perseverança. No que também? Em observar as instruções que Deus deixou para nós. Então, olha lá. Quando pergunto nas congregações se isso se aplica aos dias em que estamos vivendo, só vejo mãos levantadas e cabeças acenando. A maioria vê a nossa sociedade como uma sociedade pecadora. Poucos, se é que existem alguns, questionam isso. Mas Jesus não estava descrevendo a sociedade nessa colocação. Ele estava descrevendo a igreja. Quando ele falava por se multiplicar a iniquidade, como que a iniquidade vai se multiplicar se não houver o conhecimento da palavra? Você tem que saber para a iniquidade se multiplicar. Engraçado, tem igreja que aplica a palavra de Jesus, mas não é de Jesus. Tem muito. Outra coisa que tem nada a ver. Tem pessoas fazendo isso. Como que a gente... É final dos tempos. Por isso que a gente estuda, a gente faz muita prática de estudo, Poliana. Para quê? Para nenhum vento de doutrina poder chegar, bater na porta e nos enganar. Por isso que a gente, assim, nós cremos nos dons do Espírito, na manifestação do poder de Deus, no pentecostalismo, nas línguas, mas a gente crê que tem que ser as duas coisas juntas. Eu tenho que ter a manifestação dos dons, do poder de Deus, mas eu preciso ter um culto racional. Senão, a gente se perde no meio de um monte de ensinamento que não tem nada a ver com Deus. Ficava indo pra cá. E por isso que eu estou trazendo esse estudo sobre a autoridade espiritual. Porque as pessoas já não sabem o que é isso. A rebeldia está tão profunda no coração que as pessoas não sabem mais o que é autoridade. É cada um se mandando e se governando. E se governando ainda não do jeito que as escrituras falam, mas do jeito que quer, do jeito que acha. Tem até um ditado, né? Cada um por si, Deus por todos. Esse ditado cabe bem para isso, você tem razão. Então, olha só, você deve então estar se perguntando como que eu posso tirar essa conclusão. Bem, duas frases distintas nesses dois versos mostram que ele está falando sobre a igreja e não sobre a sociedade geral. Então, Jesus está falando aqui, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Para o amor esfriar, o amor ágape, porque aqui Jesus está falando do amor ágape, tem que ser o quê? A igreja dele, o povo dele. Ele não está falando de pessoas que não conhecem. Então quer dizer que a iniquidade, ela é, como é que fala? Ela é só ligada a Não, pessoas ela que também conhecem a está palavra. ligada. Ela também está ligada. Por isso que a pessoa fala desse bem, fala Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. Isso. Porque quando pega várias vezes, a gente tá cheio de pecado, não tá nem o pecador, você tá olhando o pecado. À E não, medida que e o não cara... se arrepende, né? Não se arrepende, não acha arrependimento no coração. O ponto, Raul, é a pessoa tomar consciência do que é o pecado. E enquanto ela não toma essa consciência do que é pecado, para ela tá tudo beleza.
Mas aí, como a pessoa sabia que os cristãos daquela época sabiam que era errado, ficou relaxado. Lembra que Paulo chegou em Corinto furioso? Não foi em Corinto, foi na igreja da Galácia. Ó, insensatos Gálatas! Por quê? Porque eles sabiam a palavra, eles conheciam o Evangelho, mas eles estavam deturpando, estavam ensinando um monte de coisa que não era. Por isso que eu acho que foi em Gálatas, acho que eu li também, que o povo sabia o que você via em relação às ofertas e ficavam usufruindo das pessoas. Isso, nas festas. E nessa hora aí que Paulo fala isso aí, é acerca da circuncisão. Que eles já conheciam a palavra de Deus, no entanto eles estavam querendo voltar para a circuncisão. Pois é, e Deus não pede mais isso. Deus pede a circuncisão do quê? Coração. Do nosso coração. Né? A gente sabe que Deus pediu aquilo para eles quando foi a circuncisão do pênis na região do prepúcio, porque isso é uma medida saudável para o homem também. Porque quem não faz isso está sujeito a uma porção de enfermidades. Tem meninos que não têm, mas tem alguns meninos que têm que fazer uma cirurgia. Já ouviram falar? Cirurgia de fimose. Então Deus já pedia para fazer isso, já tinha um propósito, evitar uma enfermidade, né? Mas enfim, o que Deus está falando nos dias atuais é o que? A circuncisão do meu coração, né? Ter um coração de pedra transformado num coração de carne. Lavar interior, né? Isso. Então olha só, a primeira frase chave aqui é o amor de muitos esfriará. A palavra no grego para amor é ágape. O Vine, que é um dicionário estendido em palavras gregas, escreve que ágape é usada pelo espírito de revelação para expressar ideias previamente desconhecidas. Lembre-se de que Jesus disse: um novo mandamento vos dou, amai-vos agapau, o verbo que forma a palavra ágape uns aos outros, como eu vos amei a vós. Assim também deveis amar uns aos outros. João 13:34. O amor aqui não é o amor eros, que é o amor sensual entre o marido e a mulher, não é o amor filéu, que é o amor entre pai e filho, e não é o amor storge, que é o amor entre amigos. É o ágape, é aquele amor que não tem fronteira, que não precisa de um retorno para amar. Ele ama. Quando você ouve... não sei se hoje todo mundo faz dessa maneira, tem o temor, mas você recebeu o dom do amor, né? Meu Deus, que maravilha, aleluia, que maravilha, mas se prepara, o dom do amor a que se refere não é o amor filéu, não é o amor eros e não é o amor storge, é o amor ágape, é aquele lá de Coríntios que diz o quê? Tudo sofre, tudo quê, tudo suporta. Então, Vou vir bater, prepara que vai vir pedrada. Tijolo, cajado. Gente, qual foi o amor que moveu Deus a entregar Jesus? Qual? Foi o ágape. Então, ele abriu mão do filho dele, do primogênito, por ágape a nós. Por nos agapar. Ele ganhou algo em troca? Você falou uma palavra que repetiu. Storge. É. Storge são termos gregos, porque a Bíblia ela traduz tudo como amor, mas quando a gente vai estudar um pouquinho mais profundamente, são 4 tipos de amor. Tem o amor filéu, o storge, o ágape e o eros, mas na Bíblia é tudo amor. Daí quando a gente estuda, a gente aprende a botar o que é cada amor. Por isso que tanta confusão, as traduções realmente nos deixam bem limitados. Sabe? É por isso que os discípulos pediram para Jesus fé, né? Quando ele falou que tinha que amar mais, que tinha que amar os inimigos, né? Ele disse, Senhor, mas a gente ama, tal, não, mas como é que ele fala? Que bem tem. Não, que bem há em amar os que vos fazem bem. Se a vossa justiça não exceder a dos fariseus, de maneira nenhuma entraremos. Então nós temos que o quê? Amar os nossos inimigos, orar por eles. Senhor, nos dá fé. Jesus, um monte deles nessa hora fez o quê? Área, foi embora. E outros disseram, Senhor, então aumenta-nos a fé. É o contrário de hoje, né? Como que vai amar se dá vazio? Por
isso que a gente tem que se encher da presença dele. Porque é só através dele, do amor dele, que a gente consegue fazer isso. Porque aí você não tá na carne, você tá no espírito aí. Pois Qualquer pelo coisa chegar você espírito. pela carne, não vai Tanto te que logo em seguida penetrar no coração. que Vai dar Jesus, amor. que eles O pedem espírito mais quer dizer fé. amor, agora a mulher falou, um amor real. Chega você e tá dando seu vídeo assim, É, tudo maravilha. só por Deus. Tanto que em seguida que eles falam, né, para Jesus, aumenta-nos a fé, né? Aí Jesus vai e conta aquela parábola de se você tiveres ainda uma fé do tamanho de um grão de mostarda, podereis... Dizer ao monte, transporta-te do monte até o mar e ele fará. ele usa a amoreira nessa Não. né, não? Não, é É a do monte. A grão de mostarda, porque a mostarda é a melhor dos grãos que tem, de árvore Sim. que cresce. Só que ele Ah, fala tá. justamente isso porque a fé, ele fala que é dada, cada um é dada a mesma porção de fé, só que a gente tem que trabalhar a fé para que ela é como uma Por isso que semente. eu falo, se você Tem que ser crescer, cuidada e tem que por ser isso que fala, se exercitada. você tiver fé, igual ele tinha, até mais obras do que ele você fazeria. Exato. E até mais do que você vai fazer. E é isso que a gente tem que buscar, essa fé e esse amor. Então, a gente está vendo aqui os dias da transgressão para entender que o que nós estamos vivendo hoje são esses dias de transgressão. Para entender o grau e a profundidade do que é da rebeldia do coração do ser humano e da falta de entendimento, porque as pessoas têm escolhido não ouvir mais a Deus. Elas têm escolhido só escutar a Deus. Existe uma diferença entre ouvir e escutar. Ouvir é ouvir e botar em prática. Escutar é eu sei, mas a vida continua a mesma. Entendeu? Só que assim, nós todos estamos num processo de transformação. Então, tem hora a gente faz, hora a gente não faz. Então, a gente só tem que dizer, Deus, me ajuda, né? Por favor, me ajuda a continuar, porque eu não estou conseguindo sozinha. E a gente não consegue mesmo, viu? Não conseguimos. Então, vamos lá. Esse amor não foi previamente conhecido pela humanidade. Ele é aquele que trouxe esse amor. Ele o define com a frase, como eu vos amei a vós. O dicionário Vine continua a dizer, este amor expressa o profundo e constante amor e interesse de um ser perfeito para com o outro, totalmente indigno. Em sua essência, fala sobre o amor incondicional de Deus, o amor derramado em nosso coração por intermédio do Espírito Santo, sobre o qual Jesus disse, o mundo não o pode receber. Só recebe, só sente esse amor quem tem o Espírito de Deus habitando dentro de si. E mesmo com ele habitando dentro da gente, a gente ainda luta muitas vezes para conseguir botar ele em prática. O que Jesus falou que nesses tempos, o que aconteceria? O amor de muitos esfriaria, não é? Se eu contar para você quantas decepções eu já tive no Evangelho, nesses 14 anos de Evangelho, eu já tinha mais do que um balde cheio de decepções para não amar mais. E eu teria razão de dizer, quer saber, eu vou cuidar do meu coração, que desse jeito não dá, vou acabar morrendo. Mas se eu parar de amar, eu vou virar o quê? Laodiceia. Eu vou ser vomitada por Jesus. Sabe por quê? Você já vai entender. Não tem, eu posso guardar o meu coração e aprender a me conduzir com mais prudência. Mas eu não posso decidir não amar mais. Não, agora ninguém mais, eu já estou cansada. Já estou metendo na cabeça, já estou tão machucada. Eu escutei assim, eu já doei muito, agora é minha vez de receber. Não vou doar mais para ninguém. Esse não é um pensamento cristão. Não veio de Jesus. Pode ter Coração visto... executa o ódio, né? Isso torna ódio. Tá entendendo? Tudo de má vontade, tudo de sem desejo. Você fica morno, você não enxerga mais. O que Jesus falou? Mornidão espiritual, falta de amor. O que eu acabei de falar que é o ágape? Ele é incondicional, eu não preciso receber retorno. Tá certo que a gente espera, a gente é humano, né? Mas Deus nos ensina a entender o coração das pessoas. Então eu não posso, eu não devo esperar retorno. Se eu esperar retorno, eu vou sofrer. Então é melhor amar e dizer, ai Jesus, me ajuda, eu tô amando, Senhor. Ai Senhor, eu tô amando de novo, Jesus, me guarda. Eu olhava sempre, quando eu lia a escritura, olhava sempre a passagem de Jesus ia lá, fazia um milagre, multiplicava, e ele ficava assim, ai gente, eu sou Esperando de os Deus, outros tudo dizer, bem. ó. Eu tô aqui, eu sou filho, eu sou Jesus, vem me abraçar, não falar nada.
Ele fazia o que tinha que fazer, fez, multiplicou, transformou, vamos sim, vamos embora. Porque a glória não era dele, mas a nossa natureza caída quer esse reconhecimento. Mas o Senhor quer nos ensinar a amar sem esperar a recompensa. Eu vou receber a recompensa, porque Deus ama me recompensar, mas não pode ser uma moeda de troca. Eu dou e tu me dá, se tu não me der eu não te dou, eu dou e tu me dá. A musiquinha dá pra fazer, né? Eu dou, tu me dá, se tu não me der eu não te dou e tal. Não é assim que funciona o reino de Deus. O nosso reino funciona assim. A nossa democracia, né? Isso, mas o reino de Deus não, gente. O reino de Deus, ele é um reino justo, reto. O Senhor escolheu nos amar. Não é porque eu tô lá, eu sou herdeira da glória de Deus, eu sou herdeira da eternidade porque eu sou boa. Não, eu sou herdeira porque Ele me amou primeiro. Lá na cruz, enquanto Ele era cuspido, enquanto Ele era machucado, e eu não tinha me arrependido, e um monte daquelas pessoas não tinham ainda reconhecido, Ele estava lá se derramando e dizendo, Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Ele escolheu me amar antes que eu nascesse. O mundo não pode receber esse tipo de amor que é o amor ágape. Esse amor pode somente ser encontrado naqueles que receberam Jesus como seu Salvador. Existem outras palavras gregas traduzidas como amor no Novo Testamento. Contudo, cada uma delas pode ser usada tanto para cristãos como para não cristãos. A única que é usada só para quem tem Jesus é qual? Ágape. O amor que tem que reinar nos nossos corações é o ágape. Não tem como o ágape reinar no mundo. Não dá, é impossível. Então aqui a gente vai falar um pouquinho do amor filéu. A palavra, de acordo com o Vine, ela é diferente do agapau nisso. Filéu representa uma afeição tenra. Esta nunca é usada em um comando para homens. Amem a Deus. Essa palavra não é usada unicamente para cristãos, ao contrário da palavra ágape. Então, o filéu é um amor tenro, uma afeição, um carinho, tá? Mais especificamente. Na colocação de Jesus, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, a palavra do grego usada para amor não é filéu, mas ágape. Jesus não estava se dirigindo à sociedade. Pelo contrário, ele estava falando sobre a igreja. Ele estava dizendo que a iniquidade e a transgressão se multiplicariam dentro da igreja nos últimos dias. Todo mundo gosta de pegar, pregar e falar e dizer porque o mundo... Não. É dentro da igreja do Senhor. Somos nós. Nós é que temos que vigiar para que a iniquidade não multiplique dentro de nós por causa da nossa arrogância, muitas vezes, da nossa soberba de saber tudo. Quantas vezes no começo da minha conversão, por causa da falta de sabedoria, eu ouvi, é porque só vocês é que são salvos. Cansei de ouvir. Hoje eu entendo. Hoje eu sei lidar com isso com uma sabedoria maior. E não é que só nós somos salvos. Só vocês estão certos. Não é verdade. Está cheio de cristão perdido dentro da igreja. Ou melhor, não vamos botar cristão, vamos colocar crente, né? Porque até o diabo é crente, né? Então, está cheio de crente perdido dentro da igreja. Como que eu vou me encontrar então, Senhor? Misericórdia! Como que eu vou me encontrar? Tendo vida com Deus, certo? E conhecendo as Escrituras. Posso ler aqui um João? Pode. Porque eu fico demorado, mas só um versículo. Tudo? Muito? Não, só aqui. Tá. Fala sobre amor uns dos outros e tal. Tá. Do mundo são porque isso falam do mundo, isso os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. Nisso conhecemos nós o Espírito da verdade, o Espírito do erro. Amados, amemos-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Esse ama é o ágape, não é filéu, não é estorge e não é eros. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisso se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus,
Deus, mas em que Ele nos amou a nós, enviou seu Filho para propiciação por nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou também, nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus se nos amamos uns aos outros. Deixa eu ver aqui. Ninguém jamais viu a Deus se nós amamos uns aos outros. Deus está em nós é perfeito o seu amor. Nisso conhecemos que estamos nele e ele em nós, por isso, pois, que nos deu do seu Espírito. E vivamos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. Qualquer que confessar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, está nele e ele em Deus. E nós conhecemos e criamos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus, e nele e Deus nele. Amém. Então é importante o quê? Lembra, igual por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Eu tenho que lutar com todas as minhas forças para continuar amando. Se eu estou sofrendo, significa que eu estou amando. Meu Deus, que sadomasoquismo é esse? Que sadomasoquismo é esse? Mas fala que amor não sofre. Claro que sofre. O verdadeiro amor tudo sofre, tudo crê, tudo suporta, tudo espera. Tá entendendo? Depois nós vamos ler Coríntios. Depois a gente vai dar uma olhada em Coríntios. Esse é o amor ágape, tá? Então olha só. Aqui então Jesus estava dizendo que a iniquidade e a transgressão se multiplicariam dentro da igreja nos últimos dias. Nós não podemos ignorar outras palavras correspondentes que ele falou. Outra palavra encontrada no Evangelho de Mateus. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. A vontade do meu Pai. Não adianta só eu dizer Boa, Senhor, perfeita, Senhor. agradável. Oi? A vontade boa, perfeita E agradável de Deus, que é o quê? Que prestemos a Ele um culto racional. Também, claro, eu vou pular na presença de Deus, vou me regozijar, mas eu tenho que compreender, eu tenho que entender. A minha mente tem que ser a mente de Cristo, eu tenho que ter a minha mente renovada, transformada em Cristo Jesus. Certo? Essa colocação abole nosso conceito geral da definição sobre aqueles que são salvos. Aprendemos e cremos que tudo que temos que fazer é a oração do pecador. Eu aceito Jesus e tal. E teremos um lugar garantido nos céus. Temos negligenciado ou deixado de dar ênfase ao quê? A obediência. Jesus disse que aqueles que entrarão no céu são aqueles que confessam, primeiro passo, e fazem a vontade de Deus. Portanto, guardam os mandamentos de Deus. Outra curiosidade aqui, esse confessar é o ato de você confessar com a sua vida. É um testemunho. É um testemunho, não tá, Fruto. não é a boca só, não é o falar. Não é só o falar. É você andar de acordo com aquilo que você fala. Jesus andou. Exato. Confessar Cristo nas suas atitudes. Glória a Deus. Então a gente já está entendendo a profundidade do caminhar em Cristo. É fácil? Não é. Mas é possível, porque nós temos o Espírito de Deus hoje para nos ajudar. Naquela época eles não tinham, gente. Era tudo pelo conhecimento de Deus e eles estavam ali com Jesus, era na carne o negócio ali. Claro que eles tiveram a revelação do Espírito, que Jesus estava ali e tal, né? Que nem Pedro. Quem tu és? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas não tinha um Espírito habitando neles. Nós vivemos tempos muito mais fortes na presença de Deus, sabe? A verdadeira graça, então, ela é dada para nos capacitar a obedecer ao que Ele nos ordena. O escritor de Hebreus coloca da melhor forma, Hebreus 12, 28. Retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente com reverência e santo temor. A graça nos capacita a servirmos a Deus de uma maneira aceitável, que está de acordo com a minha vontade? Não, de acordo com a sua vontade. Não é de acordo, mais uma vez, com o que eu acho, com o que eu penso. Eu
confronto para nós? Porque a gente está acostumado. Eu tenho uma frase de uma pessoa que eu conheço que ela gosta muito de dizer isso. Eu me mando, eu me governo, ninguém paga minhas contas. Entendeu? Eu também usava essa frase. Então, mas Jesus me transformou. E hoje, eu tô aqui, de vez em quando eu quero me mandar e me governar de novo. Mas, hoje eu entendo que a vontade é dele. E que eu preciso caminhar de acordo com a estrutura e com aquilo que ele me ensinou. Então, olha só. Jesus então continuou dizendo que muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios e em teu nome não fizemos milagres? Quanta gente no nome do Senhor tem feito. Lembra que você comentou? Tantas pessoas falando, pregando, até usando a palavra, mas não está falando no nome de Jesus. Eu estranhei na hora, eu falei, tem alguma coisa errada. Eu não concordo. Você está entendendo? Tá cheio de gente usando o que acha, expulsando demônios. Tem a unção do avião. Tudo isso está sendo usado. Mas nem tudo vem de Deus, gente. Jesus está falando aqui. Tem um povo aí que está fazendo um monte de coisa que parece que tem a ver comigo, mas não vão para o céu. Daí eles vão dizer, mas Senhor, eu não sabia. Daí ele vai dizer, como você não sabia? A Bíblia está acessível a todos. Jesus não faz acepção de pessoas. Tem pessoas que é inocente. Se a pessoa entrar lá e ela não teve, por exemplo, eu entrei, eu já tinha ido nas outras igrejas, eu já tinha algum conhecimento, Sim. já tinha pessoas que me ensinaram. Mas aí mudei, né? Mudei de casa, fui para outro lugar, fui para uma igreja diferente. Quando eu cheguei lá, eu estranhei. Eu gostava muito de lá. Mas chegou um pastor lá que eu não tinha conhecido, esse pastor, começou a pregar, começou a falar. Foi aí que eu tem alguma coisa errada, tem alguma coisa. Mas aí é que tá, Poli. O Espírito de Deus falou contigo. Tu tá entendendo que Deus te avisou? Tu pode ter pensado que não foi, que foi o que você estranhou, mas o Espírito de Deus habita em ti. E Ele deu o sinal vermelho para você. Tá entendendo? Quando Mas todo isso mundo recebe o acontece, Espírito. eu fiquei assim, eu saio agora ou eu fiquei aqui até o final? Não, mas Aí eu enfim. fiquei até o final. Sim, mas tu entendeu que tinha alguma coisa errada no teu espírito. Peraí. E Deus, Ele é fiel, Ele é justo. Todos têm a chance. Todos. Incrivelmente, a gente acha que não, mas eu fui ver realmente todos têm a chance. Não tem um que fala assim. Não tem aquelas Não coisas tem- que você não está tem esse negócio fazendo, de de repente Deus, você para assim, vamos lá, no dia a dia. Você está saindo de casa e de repente você para. Vou falar de mim. Eu fui ministrar numa igreja esses tempos, louvor, me chamaram. E daí eu estava vindo dali para cá e eu passei, minha Bíblia estava ali, ó. Daí eu parei e fiz assim, vou levar minha Bíblia, porque tem os meus esboços dentro, algumas pregações minhas, né? Vou levar caso precise. Deus claramente falou para mim, não falou no meu ouvido, não ouvi, tá? Mas falou no meu coração, você não vai levar os esboços. E agora? Daí eu parei, tirei tudo de dentro, minhas anotações, e deixei em casa. Cheguei lá, vou ministrar o louvor, o pastor chega 5 minutos antes de começar o culto e diz assim, pastora Cris, a senhora traz a palavra para mim, para nós hoje? Eu fiz assim, aham. Na hora, Deus é fiel. Tá bom. Lembrei na hora do que Deus tinha falado pra mim em Era casa. fim de casa. Eu digo, mas o senhor é bonito comigo. Era fim O de senhor casa. queria mesmo fazer com que eu trouxesse uma palavra vinda do meu coração na hora. Eu digo, amém, E Senhor, Deus obrigada. Fiquei gelada na hora. E é tão, assim, pastor, é tão gostoso, depois que a gente deposita confiança em Deus. Assim? Vai. Aham. Não, a senhora atrás mesmo? Sim. Dá licença? Saí, peguei minha Bíblia e disse, e agora, Senhor? Dependência. Por exemplo, uma Salmo 23, não 23 não, lá no pior. Né? Não, eu ministrei o Salmo 119, ainda deu um susto pra ele, nós vamos ler inteiro. Tô brincando, né? A gente leu só alguns versículos. Mas foi muito interessante o que Deus fez naquela noite. Né? Eu fiquei muito feliz por ter obedecido. Porque se eu não tivesse obedecido, eu tinha ministrado alguma daquelas palavras. Deus ia ter operado, porque é a palavra de Deus, mas não ia ter sido a vontade dele.
né? Então foi bem legal obedecer. E é isso que eu tô querendo dizer, no dia a dia, daí você sai de casa e Deus diz assim, leva um casaco. Ah, mas isso é bobagem, isso é a minha cabeça. Nem sempre, gente, no bafão do calor aqui goiano, você vai querer levar um casaco? Daí chega de noite, puf, gela. É um carinho do Senhor por você. Ou você está procurando uma coisa e você não sabe cadê. Daí eu já cansei. Senhor, eu já procurei por tudo, desisto. Eu não tenho nada de conforto mesmo, só tu sabe. Tá embaixo de algum lugar que eu não vou achar. Daí de repente vem no teu coração, mexe lá. Tu já mexeu. Tu já mexeu. Daí vai lá. Daí tu vai lá e diz assim, então agora mexe só ali. Ali tu não mexeu. Daí tu vai lá e mexe. Poxa, tá aqui pra obedecer primeiro. Eu gosto muito de falar, Senhor, quem sabe? Me ajuda a procurar minha identidade, que eu te dou 3 pulinhos. Rapidinho. Ah, é? Eu fazia muito isso uma época atrás. Já faz algum tempo. Hoje em dia não precisa mais, né? Mas há um tempo atrás até que eu rolava meus pulinhos também. Só que eu fiquei na mão com meus pulinhos. Eu fiquei na mão na época dos pulinhos. Mas assim, devagarinho, Deus vai trazendo pra gente uma linguagem pessoal mesmo. Ser teimosa é pecado? Não, mas ele te leva a pecar. Porque o que acontece? Quando você teima, a palavra diz que a teimosia ela é obstinação. Então quando tu teima, tu acaba se tornando obstinado e daí tu acaba pecando. Entendeu? Não é pecado em si, mas devido à constância que a teimosia faz com que a gente age, você acaba pecando. Exatamente. Fala, Lucas. Não, é que eu tava lembrando da situação que aconteceu aqui hoje. Ah, é? Foi aquela hora dos seriados. Sabe quando a senhora falou assim, não, eu tô adorando. Sabe quando deu aquela vontade de sentar, eu vejo assim, muito claro, vontade de sentar no povo e ficar lá voando também, vamos dizer assim, né? Aí eu teimoso demais, eu disse, não, eu quero assistir o seriado. Aí eu aqui, na minha, aqui meio triste, o que tá acontecendo? Aí eu Aí lembrei, Deus falou, né? Você deixou de adorar pra ver seriado, né, Fô? É uma coisa que a gente acha assim, às vezes boa, mas Porque ele chegou aqui em casa, eu botei o som, mas tava alto. E eu fui lá atrás, estendi roupa, adorando a Deus, comecei a chorar, Deus começou a falar comigo. E daí eu fui fazer os estudos das mulheres, e daí eu botei mais alto ainda o som. Ai! Sabe, que nem nós nos sentimos ontem lá que a gente estava? Uma eletricidade no ar, uma coisa acontecendo. E essa chorar, gritar, daí comecei a falar para Deus o que ele tinha que ouvir, o que eu precisava dizer para ele. Por que eu digo o que ele tinha que ouvir? Porque ele tem que ouvir que ele é santo, que ele é maravilhoso, que eu preciso dele, que ele é o cara, que ele é tudo. Isso libera sobre nós poder. Isso libera sobre nós vida. Carinho. Amor, né? Então, a gente está vendo o quê? A questão do que Jesus está falando de esfriar o amor. Quando eu faço isso, o amor não esfria, não tem como. Não dá. Morre, né? Hã? Mas morre. O quê? Não morre. Então não é amor. Se morrer não é amor. Pode morrer Pode ser o Eros, pode ser o Filéu, pode ser o Storge, mas o ágape não. Então não era ágape. Então pode era morrer no sentido da carnal, né? pode ser o Eros então só, sem o Bacana. ágape. Esse Porque tá o bacana. amor não morre, o verdadeiro amor. Que pode ser carnal, porque às vezes você ama tanta decepção naquela área, e ama tanto que você fala assim, não aguento mais, vou morrer, meu Deus. Isso Aí você acontece. acaba virando, vou dizer assim, como se fosse uma doença, acaba sendo um câncer no coração que você não quer aquilo ali, tá amando na carne, mas não no espírito, na carne, do que vem contra isso, vai, eu vou me crucificar, não dá conta, acaba, né? Exatamente. Então Deus pode reconstruir. Ele é perito em reconstruir amores partidos. Perito, expert. Mas é difícil. É porque é um coração que está partido, que está ferido. Por isso que Tá você machucado. sempre viver espiritual, porque no espírito você pode dar comida na fila do supermercado, lá, vai matar uns 3. Quem matar uns 3, comprovado essa ai, Deus é bom demais. Em banca que eu tô aprendendo, tô falando com o senhor nesse tempinho, né? E tal. Eu falo isso porque você matar de uma experiência que benção. Só o supermercado da minha frente, o que tinha de fila na minha frente, chegava num caixa, só o meu caixa que tinha fila. Impressionante. O cara não travava, não era do meu caixa.
O cara ia passar no meu caixa e cancelar a compra do outro antes de mim, fazer de novo. E o outro passando eu lá. Quanto mais nervoso ele ficava, mais tribulação Por isso que eu rolava. falo, tem que viver no espírito, porque se for na carne, na hora você não manda Nossa, isso é história. não chega lá pra trás lá que fala, só um pouquinho. Eu vivi uma situação hoje, eu fui no Atacadão e eu fui comprar algumas coisas para as nossas comidinhas, que nós vamos fazer hoje, a festa de tabernáculos, né? Hoje. E daí eu tava lá na fila e eu olhei, gente, tinha tanta gente naquele atacado. Eu disse, gente, eu vou. Na Reverte? Sempre Eu disse assim, gente, não vou ficar aqui não. Daí eu pensei, não, senhor, eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir para alguém, porque eu tinha 5 coisinhas na mão. Eu vou pedir para alguém me dar, daí eu orei, né? Digo, Jesus. Tô com o coração na minha. Daí eu fui lá e tinha uma moça com umas coisinhas poucas no carrinho também. Daí eu falei, moça, eu já pedi pro moço aqui de trás, que tá na fila de trás, eles deixaram. Você não deixa eu passar na frente? Daí ela deixou. Só que ela começou a murmurar. Né? Que é um absurdo, que não sei o quê. Daí eu falei, não, moça, você não é obrigada a deixar eu passar, não. E não precisa não, pode deixar. Não, porque... Não, mas pode ficar. Daí eu fiquei. Daí ela começou de novo, mas é uma questão de consciência, né? Eu falei, amor, vai aí, florzinha, você não tá muito afim de deixar eu passar. Pode deixar, você não é obrigado. Eu fiz um pedido. Você não é obrigado a fazer o que eu quero. Não, vai, passa. Daí o ditado falou, não, moça, pode passar. Tinha uns 3 carrinhos, né, dele. Não, moça, passa aí na frente, não tem problema nenhum, não vai fazer mal. Coitada, a mulher ficou... Azedou o dia dela. Entendeu? Fala ferida. Ficou com vergonha, né? Mas assim, eu fui sincera com ela, eu falei, não, você não é obrigada. Só que o que acontece? Ela, querida, tava lá, tava aborrecida, indignada, né, provavelmente. Duas pessoas, o outro, o da frente, me disse a mesma coisa. Eu falei assim, eu também tenho pouca coisa aqui, tem horário pra chegar em casa, se vira. Tem algumas pessoas que estão assim, ele não precisava ter sido grosso comigo, precisava, ele podia ter dito, não, moça, também e tal. Mas enfim, ele escolheu ser grosso, né? Mas, quando eu fui pedir, eu me coloquei nessa posição. Eu poderia tanto receber uma bênção como receber um safanão. Mas aí foi eu que me coloquei. Então, eu tive que me comportar de acordo. Eu baixei minha cabeça e fiquei ali. Perdão, desculpa aí, foi mal. Né? Mas Deus ainda me honrou. A senhorinha que deixou eu ir, foi o filho dela que deixou. Daí, quando ela chegou, eu disse, senhora, eu falei com esse moço, ele disse que eu podia, a senhora continua deixando? Não, querida, pode ir. Ah, muito obrigada. Daí tinha uma moça atrás. Moça, eles deixaram. Você deixa também? Pode. Então, para não ser também os folgados da vida, né? Então, se todo mundo deixou, beleza. Eu fui ali e passei minhas 4 coisinhas. Se não, vou para a fila. Tá, vou fazer o quê? Então, a gente tem que ver a maneira como a gente trata as coisas, às vezes, e as pessoas, né? E o tratamento de Deus. Então vamos lá. Ali então ele falou, o amor do mundo se esfriará, certo? Então novamente ele está falando para a igreja. Ele não dirá para esses que professam ser cristãos, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Note o que eles praticam. O que? Iniquidade. Eles o que? Se afastam da equidade. Eles se afastam da lei, da Torá. Em outras palavras, eles têm um estilo de vida muito similar aos da parábola da grande ceia. Eles desenvolveram um padrão de colocarem a sua agenda, os seus prazeres e planos antes de obedecerem aos mandamentos do Mestre. Hoje, isso parece ser normal ou um comportamento natural. Colocando de uma forma simples, eles não vivem o que professam ou se submetem ao senhorio de Deus. Eles podem dizer, Jesus é meu Salvador, mas eles não professam que Jesus é o seu Senhor. E quando o Senhor fala, abaixa a cabeça, obedece e faz. Exatamente. Então, colocando de uma forma simples, eles não professam, eles obedecem ao que lhes parece bom de acordo com os seus próprios planos. Eles não percebem as suas iniquidades. Fico triste em dizer isso, o estado de muitos que professam ser cristãos hoje. A segunda razão que nos permite concluir que Jesus estava falando sobre a igreja é encontrada na frase seguinte: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Quem que vai perseverar até o fim? Aquele que sabe que tem que perseverar. Então é aquele que tem algum conhecimento. De quem que Jesus está falando? De mim,
de vocês. Certo? Para perseverar em uma corrida é necessário haver começado a correr, certo? Então, não cristãos ainda têm que começar a carreira cristã. Não dá para cobrar deles aquilo que eu cobro de mim. Pô, Começa a verdade, ver o amor, eu tava, começa a obedecer, começa a praticar. eu tava, posso falar isso? Eu tava uma Pode. vez na igreja e sempre tinha um pré-culto, né, pros jovens lá. Foi um tempo recente. E aí eu vi os meninos conversando, tudo na bagunça, todo mundo, quando chegar nem nesse povo. E aí a mulher foi assim, não, ora aí pra gente, Lucas. Então tá. E naquele instante, cara, veio muito claro assim, não dá pra você cobrar neles o que você cobra pra você. E eu comecei a orar segundo o que o pai queria. Cara, fui tão feliz que eu pude me derramar assim, naquele momento que estava orando, E sabe? você rasgou todo no meio, né? Poxa, foi muito bom, eu comecei a chorar assim e compreendi, poxa, o que estava acontecendo com eles, Me sabe? perdoa, Senhor, né? Porque às vezes a gente se coloca numa posição, né? E não é isso. Deus, na verdade, quer que nós sejamos empáticos. O que é ser empático e simpático? Vocês lembram? Simpático é, que legal, lá, lá, lá. Empático é se colocar no lugar da pessoa. Foi isso que aconteceu com você. É isso que acontece com a gente quando a gente se coloca numa posição de intercessão. Então, simpático é você fazer de conta que está junto com aquela pessoa. E empático é você se colocar na posição dela. Pedir para Deus, como que eu vou ministrar essa vida? O que eu vou dizer se eu não passei por isso? Senhor, me ajuda a entender. No Espírito você entende. Já contei para vocês que tem situações que eu passo que eu às vezes sinto a dor das pessoas? Isso chama-se palavra de conhecimento. Isso é pelo Espírito de Deus. E eu lembro que uns dias anteriores eu estava conversando com o Rafa a respeito, sabe? E aí nós tocamos o mesmo assunto. Respeitou? Você não dá pra cobrar dos outros o que você cobra pra você. Aí, foi na hora lá. E isso é em várias porções da nossa vida. Naquela própria porção, era uma porção para ele. E ele cobrou de toda uma situação. De repente, Deus vem e fala para mim, Cris, você precisa agir com mais brandura. E Deus já fez isso. Você precisa agir com mais brandura. Daí eu vou pegar e vou começar a pregar para todo mundo, vocês são tudo assim, tal, vocês têm que mudar. Quem tem que mudar sou eu, é a minha vida que Deus está falando. Daí eu vou transferir a minha responsabilidade e compartilhar. Não, peraí, através da minha mudança, eu vou alcançar naquilo que couber para cada um. Então isso também é um respeito de... Não é personalidade a palavra. Não, como pessoa que somos em Cristo Jesus. O tempo de cada um em Cristo Jesus. Né? E tem coisas que são só para nós mesmos. Tem revelações que eu tenho que eu não posso compartilhar com vocês, senão vocês vão achar que eu sou doida. Não é para todos, né? É para edificação da senhora mesmo, para o sentido, alguma coisa ela precisa num sentido X, então você vai ver aquele X. Às vezes alguém tem Y, X, você não vai dizer o Y da pessoa. Uma vez nós estávamos em 3 pessoas numa mesa de cozinha, presta atenção na cena. De repente, os 3 marmanjos estão assim, olhando para a parede. Eu e mais 2 pessoas, assim. Chegou uma 4ª e ficou olhando para nós assim, meu Deus, o que aconteceu com vocês? Os 3 assim. Tudo bem? Nós estávamos os 3 olhando para uma formiga subindo a parede, segurando uma folha umas 5 vezes maior que o tamanho dela. E Deus falou com a gente, cada um. Olha a loucura. Os 3 parados olhando para a parede, o quarto não entendeu nada, ele perguntou, o que vocês estão fazendo? Daí nós falamos, a gente está olhando para a formiga. Daí a 4ª pessoa disse, não, é possível. Curte com a cara. Olhando para a formiga. Daí a gente começou a discutir o que Deus estava falando com cada um sobre a formiga. Agora entra uma 5ª que não sabe, que não é cristão, que não tem noção. Vai pensar o quê? O quarto de 20 só vai falar coisa. Vamos embora daqui, esse povo surtou. Né? Mas Deus falou naquela circunstância. Para mim, o que ele falou? Deixa eu lembrar, faz muito tempo. Ele falou acerca de muitas vezes a gente colocar obstáculos onde não tem. Olha ela, tá caminhando de lado
Tá certo que ela tem uns pezinhos próprios para Fica isso. na parede, né? Um peso 5 vezes maior que o tamanho dela e subindo. E ela não para. E é um ser irracional. Agora, eu que sou racional, que penso, coloco obstáculo, às vezes eu não tenho. Deus falou um monte comigo aquele dia. Em Provérbios ele usa formiga, vai ter com a formiga preguiçosa, né? Ele comenta. Mas não, naquele dia não foi esse o caso. Mas Deus falou comigo, falou com a pastora Miriam uma outra coisa, falou com meu esposo outra, foi divertidíssimo. Então Deus faz essas coisas. Agora um dia Deus falou comigo, eu vi um monte de pote assim, e farinha e açúcar. Eu fiquei olhando pro pote, farinha e açúcar. Eu falei, não, tô olhando no pote aqui. Aí um pote outro vazio, outro cheio, outro meio, poxa, deixa eu aquele pote ali pra cá, vai encher, outro vai ficar vazio. Conversando com Deus, aí no pote de farinha e açúcar. Mas Deus estava falando contigo uma coisa ali. Pois é, não sei qual é isso. Se mete pra ver, se não sai surtado. Agora você falou, você ficou olhando ali, porque foi também, eu tô olhando açúcar e farinha nos potes, não tem uns vazios. Aí, tá vazio, mas tem que encher. Então, pois é, mas Deus está falando, tem que encher, ó, Raul, tem que encher, tá entendendo? Não, mas não é açúcar, é farinha, querido. Dá licença, tô conversando com Deus. Né? Então, você não tá entendendo nada. Ele tá tratando de ser agora. Entendeu? Então, assim, são coisas às vezes que parecem bobas, que falam particularmente com a gente. Né? Eu gosto de falar com Deus muito no chuveiro, quando eu vou tomar banho. Ô, tempo bom para falar com Deus. Então, vamos continuar aqui, para a gente terminar esse assunto hoje, tá? O choque e a agonia da decepção. Quando Jesus e os apóstolos falaram com o povo sobre os últimos dias, nós encontramos inúmeras advertências contra o que melhor descreve a atmosfera dos últimos dias. Engano é uma delas, certo? Uma das razões para o espalhar do engano é a concepção errada do verdadeiro significado da palavra pecado. Lembra? Nós no primeiro dia falamos sobre o que é pecado. Muitos falam que pecado é sexo fora do casamento, prostituição, fornicação, homossexualismo e tal. Bebedice. Mas pecado não é só isso. Pecado é fazer o quê? Também errar o alvo. Desobedecer. Desde uma simples coisa até uma grande coisa. Errar é humano, a gente erra. Sim. Mas a gente não pode fazer. Mas quando eu conheço a estrutura de Deus e quando eu passo a conhecer e pedir para que Ele me fortaleça, algumas coisas naturalmente, não é forçado, eu deixo de fazer. Nunca ninguém me forçou a deixar de nada na minha vida. Nada. Quando tem consciência, aí sim, não tem como. O Espírito de Deus, ninguém nunca. Eu fumava, eu era fumante. Eu fumava, meu Deus do céu, era uma chaminé. Entendeu? Sim. Era uma chaminézinha. Eu fumava uns 2 maços de Marlboro vermelho por dia. Depois eu mudei para o Marlboro branco, mas fumava o mesmo tanto. Quando eu parei de fumar, eu estava na igreja, tá? Eu converti. Mas nunca, nem um pastor, nem uma irmã, nada disseram para mim assim: Cris, você tem que parar de fumar. Nunca. Eu parei, porque o Espírito de Deus me convenceu de que eu ia morrer, que eu ia, né? Um câncer, Mas qualquer quando coisa a gente parecida. ama, a gente pede. A gente fala, para de fumar, é pro seu bem. Sim. Tal. Não, mas justamente um monte de gente me pedia. Mas não era isso, não fazia com que eu quisesse. O que me fez, O forte. o que me fez parar, só um pouquinho, foi o amor a Deus e a mim mesma. Eu passei a me amar. Porque se a gente se ama, para e pensa. Você vai fazer aquilo que é bom pro seu corpo. Porque ela não cuida, né? Hã? Que ela não cuida. Pois é, e a Bíblia não diz que eu sou templo do Espírito Santo, eu sou morada de Deus? Não é? Então, eu passei a cuidar de mim mais. Aquilo que eu comia, que me fazia mal, que eu forçava a comer, não como mais. Aquilo que, no caso, eu fazia, né? Que eu gostava de uma Kátia, né? Mas só um pouquinho pode. Hã? De acordo com as escrituras, não. Mas a gente vai chegar lá, né? Por quê? Porque altera a minha psique, altera o meu cerne, a minha mente. Pode ser um pouquinho, mas um copo de cerveja Fica doidando do mesmo jeito. já altera. Fermentado. Olha que eu não digo todo pra ver. Meu Deus, Você eu já fica fui bêbado, bêbado. você fica bêbado até com suco de uva. O suco de uva deixa a gente alteradinho, porque ele fermenta no estômago
E você fica Experiência, tchu. hein, pastor? Eu tive uma experiência, eu não sabia disso. Um dia eu fiz uns 5 litros de suco pra gente cear. E daí nós fomos tomando o suco em cima da mesa, geladinho, gostoso. A gente ceou e separou a parte da ceia e deixou aquela parte em cima da mesa para quem quisesse tomar depois. E a gente foi tomando. Chegou uma hora da noite, nós tava kkk, a Hannah assim, ai mãe, que dor de cabeça, mãe. E eu rindo que é a coisa. A outra menina dava risada. Aí nós paramos, olhando um ladinho, o que tá acontecendo com a gente? Kkkk. No chão, rolando já de rir. Daí a gente parou e daí o Edinho lembrou, gente, mas a uva, ela fermenta. A uva é suco de uva natural, né? Ela fermenta no estômago, que nem a cana de açúcar. Experimenta tomar cana de açúcar e para de uma blitz pra você ver o que acontece. Você vai e para no bafômetro. Se você tomar suco de uva demais e fermentar no seu estômago, você para no bafômetro também. Porque fermenta. Entendeu? Então, quando Deus fala da alegria, não vos embriagueis com o vinho em que há contendas, mas enchei-vos do Espírito, Ele está falando disso. Não é para buscar felicidade de vida, né? Não, porque a gente fica alteradinho, entendeu? Eu não era uma moça de beber até cair, mas a gente fica alteradinho. E eu era apaixonada em vinho e bebida doce. Meu Deus, que tristeza que era aquilo na minha vida. Ah, Jeová, que é bom. Bom. Até hoje, se eu vou dizer que eu não gosto, é mentira, hipocrisia da minha parte. Mas eu não quero, porque é melhor obedecer do que sacrificar. Pra quê? A minha alegria está no Senhor. Pode até ser gostoso, porque tem uns ali que é bom. Mas, entendeu? Não, essa parte é um pouco mais além, entendeu? Mas não precisa, hoje a minha alegria está no Senhor, eu não Porque as coisas preciso. mudando vão trazer felicidade. Não pode ficar também Não é você porque não lá é tudo que eu trazer gosto felicidade. que eu devo, não é nem posso, nem tudo que eu gosto eu devo. E essas bebidas aí, elas fazem ficar feliz só na hora, porque depois dá uma dor de cabeça. Dá dor de cabeça, dá dor de estômago, eita, Vontade de ir ao banheiro. vontade de ir ao banheiro. Então, gente, mas alguém que... Tu queria falar uma coisa? É que ela tinha comentado, né, que errar é humano. Mas é tão engraçado quando, tipo assim, você aceita Deus realmente assim dentro do seu coração, que você pode até errar. Mas na hora você, ai meu Deus, aí você vai lá, pede perdão pra Deus. Aí quando você te passar por aquela situação, você fala, opa, peraí, eu já errei, já vi que era errado, já quebrei a cara. Não, acho que eu não vou fazer de novo, vou tentar Daí cabe segurar um outro pouquinho. ditado. Qual? Errado é humano, persistir no erro é burrice. A Camila Ah, hoje Então, gente, então assim, voltando, o verdadeiro significado da palavra pecado. Então, pecado não é só prostituir, não é só rodar bolsinha, né? Tem gente que roda bolsinha para conseguir uns trocados. Tem hoje em dia menina que não roda bolsinha, que dá de graça. É um termo meio assim, né? Mas tá cheio. Infelizmente, é prostituição igual, não é? É, diante dos olhos do Senhor diante dos olhos do mundo é normal. Eu passei por isso também. Mas não é. Para Deus, o sexo é uma bênção dentro da aliança do casamento. Fora da aliança do casamento é pecado. Mas só isso então é pecado? Não, pecado é, de novo, desde uma simples desobediência até uma grande desobediência. Só que existe o quê? O sangue de Jesus, que me perdoa do meu pecado. Mas eu preciso do quê para ser perdoada do meu pecado? Me arrepender, né? Não ter remorso, mas me arrepender de verdade. Então, olha só. Esta mesma concepção fará com que muitas pessoas que acham estar destinadas ao céu, por professarem o senhorio de Jesus ou o cristianismo, ouvirem deste: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Estes, embora desejassem o céu, não possuíam o desejo de obedecer à vontade do Pai. Deus está procurando filhos com corações que desejam andar em obediência. Não importa em que área da vida isso inclua. Como cristãos, devemos nos deleitar em fazer a vontade dele, por ágape, por agapau, por amor, não
por obrigação. Deus não nos quer por obrigação. Se Ele nos quisesse por obrigação, Ele não tinha colocado uma árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele quer a nossa escolha pessoal. Nós decidirmos obedecê-lo por amor. Então, ao fim de uma vida repleta de sucessos em obediência e aprendizado da desobediência, Salomão deixou marcas de sabedoria que durarão para todos os tempos. Eclesiastes 12:13. De tudo o que se tem ouvido, a conclusão é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, pois isso é todo o dever do homem. O verso completo de Mateus 7:23 diz: então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Alguns alegam que isso não poderia ser aplicado aos cristãos porque Jesus disse, eu nunca vos conheci. É importante entendermos a palavra grega traduzida como conhecer, que é ginosco. Essa palavra é usada para descrever o ato sexual entre o homem e uma mulher no Novo Testamento, lá em Mateus 1:25. Representa então a intimidade de Jesus, ou melhor, representa a intimidade entre o homem e a mulher, que Jesus estava tão dizendo expressamente, eu nunca os conheci intimamente. Qual é o ato de maior intimidade entre um ser humano e outro? É o ato sexual. Então Jesus está comparando a intimidade do casal com a intimidade com ele. Ele está dizendo, gente, eu não tenho intimidade com vocês. Liberdade, né? Não tenho liberdade, nem tu comigo, nem eu contigo. Eu não te conheço. conheço. Você nunca chegou até mim, eu nunca entrei dentro de você para estar com você. A palavra conhecer no hebraico, ela tem uma conotação muito mais profunda. Ela é muito mais do que dizer assim, eu conheci eu conheço ali o meu vizinho, a minha vizinha. Não, eu tenho intimidade com ele. Para nós conhecer, eu conheci, né? Viu? Não é Uma isso? vez, Eu uma vi. vez. Eu vi. Jesus, ele conhece a gente que tem que procurar conhecer ele. Isso, ele realmente nos conhece. Esse sentido é muito importante. Mas eu tenho que conhecer ele, eu tenho que deixar ele entrar, fazer morada e me conhecer, ou melhor, porque ele sabe, correto? Ele é onipresente, onisciente, onipotente. Só que ele quer mais. Ele quer que eu diga para ele, entra. É como se você falasse, eu te conheci porque você nunca espelhou aquilo que verdadeiramente, como filho, dedicou ao pai. Como você nunca saiu de dentro para fora, a vontade, de dentro para fora, não é de fora para dentro de falar só. Você não me buscou Isso, com intimidade. Tô de coração, Você saiu não do quis coração. caminhar comigo. Saiu do coração. Exatamente. Tá dando para entender? Ela fala, até onde tá fala, né? O coração tá, a boca fala que o coração tá cheio. Então você está cheio do Espírito, cheio do amor de Deus, cheio do conhecer de Deus. Você vai falar só de Deus, conhecer Deus. Ai, Deus é bom, andar na rua aí nos passarinhos, vai ver Deus em tudo. Verdade. Então isso é ter intimidade com Deus e Deus tem intimidade com você. Se você está nele e ele está em você, por isso tem aquela passagem, pedir o nome dele ele vai dar, mas se você está nele e ele está em você, você não vai pedir seu desejo, não vai pedir sua vontade, eu quero um carro, Você vai fazer algo não para é. agradar. Deus não quer isso. Então, você está em você, não é você que vai pedir o Espírito, ele vai pedir. Viu a diferença? Vamos lá. Bom, vamos, por exemplo, você quer falar, a pessoa for usar aquele versículo, assim, poxa, se eu estou em Deus, tudo que eu pedir no nome dele, ele vai me dar. Você já viu essa passagem? Ouviu alguma vez na vida? Poxa, se eu estou em Deus, então tudo que eu pedir no nome dele, vai me dar. Tudo que pedires em meu nome, O Jesus Rael falou, a gente não pode esperar nada em troca. Não é assim. Tá pedindo também. Isso. Então assim, tudo que eu pedir no nome do Senhor. Mas uma coisa eu posso Oi. dizer. Fale. Antes de eu conhecer meu marido Eduardo, eu escrevi uma carta do jeito que eu queria, um marido pra mim. É. E foi exatamente o que aconteceu. É. Que Eu tive que ir para Brasília, conhecer ele lá, na empresa. A gente se conheceu lá, era o quê? Quase as últimas semanas de ir embora. Um Então treinamento. Deus fez sua vontade, Flor. Hã? Deus fez sua vontade. Eu fiz isso na minha cabeça. Vê a graça. Nós vamos entrar nesse pormenor. Calma aí, vamos continuar aqui pra gente encerrar, daí nós vamos entrar nisso. Então, olha só. Alguns então alegam que isso não poderia ser aplicado. Não estou ali. Não, aqui, ó. Lemos em 1 Coríntios 8:3. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido
conhecido dele. A palavra traduzida como conhecido é a mesma palavra ginosco. Então Deus conhece intimamente aqueles que o amam. Aqueles que o amam são aqueles que se submetem à sua autoridade ao obedecerem suas palavras. Jesus disse em João 14:24, quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Então o choque da agonia e da decepção é na questão do quê? Da obediência, gente. A gente considera pecado só aquelas coisas mais cabeludas, não tem? Mas não. Pecado é tudo aquilo que me afasta de Deus, é errar o alvo. É cabeludo, tem aquelas coisas cabeludas, né? Aquelas coisas assim que não dá nem pra citar, que dá até uma coisa. Então, o que a gente aprendeu hoje? O que a gente pode... Oi? Mas o choque da agonia, assim, não seria receber a palavra, ouvir de Deus assim, apartar-vos de mim todos os dias? Também, querido. Tu imagina tu achar que tu tá salvo, que tu vai pro céu e de repente Jesus diz assim, querido, você tá na fila errada. Aqui é a ovelha, a sua filha é aquela ali, é dos bodes. O quê? No final dos tempos, a palavra diz que Jesus vai... É como se fosse um julgamento. Vai ter os bodes e as ovelhas. Os bodes são aqueles tidos como os filhos de Satanás. E as ovelhas são os que caminham... Hã? Bode. 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 Até na natureza, pastor, o bode é tão O animal, gostoso. Meu bode. tipo costuma criar bode, nada seca para que tenha. Não, eles comem tudo. Eles Tem comem lógico, tudo. o trem custoso, a parte seca é a parte de baixo. Então, é uma analogia, uma metáfora que Jesus usa. Né? Ele diz, apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade, para o fogo eterno. Então, Jesus fala dos bodes e das ovelhas. Tem até uma Os citação. obedientes e os desobedientes. Os obedientes e os desobedientes. Usa como bode como natureza. A Porque natureza, o bode é custoso, a ovelha que tem capcha. A ovelha, ela é É naturalmente obediente. Por que falam que Jesus foi como ovelha muda ao matadouro? Diz que a ovelha, ela só quando ela vai morrer, ela sabe. Ela não esperneia, ela não grita, ela nada, ela só chora. Ela só chora. E foi o que Jesus fez, ele só chorou. Ele chorou sobre Jerusalém. Ele só disse lá na hora que estava morrendo, Pai, porque me abandonastes, né? Mas quando os perseguidores estavam pegando ele, ele não disse nada. Ele só falou com o Pai dele. Então, quando o Espírito do Senhor habita em mim, é um prazer obedecer. Só que eu tenho que ser conduzido, não é de uma hora para outra. As coisas vão acontecendo, amém? Então hoje nós vamos ficar por aqui, gente. Fiquem na graça e na paz, até semana que vem.